Olá, Manuel, como está? Tudo ótimo, como é que está? Bem, obrigado. Bem, obrigado. Somos os únicos? É bom estar a vê-lo, independentemente da forma pouco dada aqui à nossa natureza do abraço e do beijinho. Pois é, era o que eu estava a comentar. Estes webinars têm essa falta, faltam os intervalos, não é? Faltam É, por aqueles. acaso é verdade, por acaso é verdade. Faltam os intervalos. Exatamente. Olá, Joyce! Olá, doutora. Olá, Sofia! Olá, Márcia, não conheço? olá. Conheço. É verdade. Claro que sim. Deixa-me só informar que, apesar da aparente intimidade de nós os aqui, estão 79 pessoas neste momento presentes na sessão Obrigada. a ouvir-nos. E ver, ouvir Obrigada. e ver. Ainda E bem ver, para não haver questões que se possam agora levantar. Muito obrigado. Bem, se calhar então, estando todos juntos, eu daria início à sessão. Nós temos um tempo curto para a ambição que temos de poder ouvir, enfim, todos os presentes, e por isso eu aproveitava para dar início à sessão. Começo naturalmente. O meu nome é Nuno Guerra Santos, sou membro da direção da APDSI, serei também nesta sessão o moderador da sessão e, portanto, é nessa qualidade que vos quero dar a todos as boas-vindas a esta sessão e agradecer. Começo por agradecer em especial, obviamente, os nossos oradores presentes e visíveis, a Senhora Secretária de Estado da Justiça, a Doutora Anabela Pedroso, ao lado esquerdo, não sei se é assim em todas as telas, a Doutora Sofia Carvalho, Vice-Presidente do IRN, do Instituto de Registro e Notariado. Temos também a Doutora Márcia Martinha da Rosa, que eu vou ter que confirmar, coordenadora da Comissão de Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias da ANJAP, não é? A Associação Nacional de Jovens Advogados Portugueses, e o Joyce Fernandes, Dr. Joyce Fernandes, representante aqui do Public Sector da Amazon Web Services, AWS. Obviamente agradeço, enfim, a todos os presentes que não estão agora visíveis. Vamos tentar ao longo da sessão, mais para o final se calhar, tentar trazê-los também aqui para a tela. Gostávamos de ter esse mosaico completo, mas como é um processo que tem que ser aqui mais manual, vamos fazê-lo um pouco mais à frente, e se acontecer assim não se assustem, porque parece haver uma reentrada na sessão, não vão cair. Gostava apenas de já agora fazer também um comentário geral em relação a estas sessões. Estas sessões que chamamos Meet On, enfim, como um pouco aqui derivando aquilo que eram as outras iniciativas, Meet Up, que nós tínhamos na APDSI já desde o ano passado, e que tinham este objetivo: sessões relativamente curtas, com um ambiente que gostaríamos que fosse informal, acontecendo normalmente logo ao início do dia ou mais ao final do dia, portanto permitindo encaixar nas agendas que nós hoje sabemos que são, enfim, intensas e que não nos permitem muitas vezes disponibilidade para as nossas também tradicionais, e mantemos conferências de meio-dia ou de um dia. Portanto, esse foi um pouco o espírito que quisemos trazer para aqui, para este mundo virtual. Portanto, é nesta casa virtual da APDSI, que acaba por ser um bocadinho na casa de cada um de nós, que encontramos agora este espaço para estas sessões. Procurámos criar uma agenda que tocasse vários temas. Eu há pouco fui introduzindo este objetivo. Começámos com um tema um pouco mais transversal, de transição digital e dos seus impactos na democracia, portanto, enquanto um tema mais chapéu, digamos assim, mais abrangente, e depois criámos uma agenda um pouco mais temática, no sentido setorial. Hoje vamos nos centrar na justiça, prevemos fazer eventos também na área da saúde, da educação, portanto, também setores muito críticos da nossa sociedade, e que também estão a ser altamente impactados por esta transformação digital. E portanto hoje é sobre justiça que estamos obviamente aqui focados, e eu vou procurar, enfim, dar espaço desde já de seguida a cada um dos nossos oradores para enfim, podemos falar um pouco daquilo que são estes testemunhos, não é? Foi a forma como encontramos de transição digital na justiça,
Vou começar pela Sra. Secretária de Estado e começava de uma forma relativamente aberta, que é um pouco pedir-lhe a sua visão, um pouco em termos, se quiser, de balanço, do que é este processo de transformação digital que está a ocorrer na Justiça, e se calhar até pegava um pouco naquilo que é o lema, o tema do programa de modernização, que é esta procura de uma justiça mais próxima. A justiça hoje é mais próxima, esta transformação está-nos a permitir uma justiça de facto mais próxima. Muito obrigada, Nuno. Permita-me cumprimentar também os meus colegas de painel e a todos os presentes nesta sessão. Eu acho que, para responder de uma forma mais concreta à pergunta do Nuno, se calhar o melhor era dizer que desde a primeira hora que nós começámos a trabalhar, o nosso foco no cumprimento de uma agenda de modernização era partir deste tópico. Não íamos construir do zero, até porque essa é a primeira nota que para mim é essencial quando falamos em processo de transformação. A transformação não acontece em momentos, num momento. A transformação vai-se fazendo. E desse ponto de vista, nós também não nascemos do zero e há muitos anos que a transformação digital e a inovação eram palavras importantes na justiça. Aquilo que nós fizemos, e exatamente agarrando no que já estava feito, foi construir uma agenda que permitisse trazer novamente a justiça para o século XXI, no sentido daquilo que poderia ser uma agenda de mudança, efetivamente, e de foco e de refoco daquilo que eram as atividades efetuadas para os cidadãos, para as empresas, para os profissionais, para todos os atores, ao fim e ao cabo, deste mundo altamente heterogéneo que é a justiça. E por isso eu posso dizer que nestes 4 anos de trabalho, que tivemos 4 anos e meio na prática, contanto que eu sou a mesma pessoa, ou a equipa governativa da Justiça praticamente é a mesma desde a legislatura anterior, eu diria que desde a implementação do primeiro plano Justiça Mais Próxima, e é dele que veio também a questão que eu não estava a colocar, os resultados que temos apontam para um saldo muito positivo daquilo que foi feito e confirmam, afinal, o caminho que estamos a continuar a fazer. Eu acho que este talvez tenha sido o ponto essencial e inicial. Mas só para dar aqui um pouco a perspectiva e também a todos os presentes, a história de como é que esta agenda se construiu, eu acho que tudo aconteceu naquele momento em que chegamos e em que vemos desafios e encontramos questões e situações que precisavam de ser focadas e respondidas. E acho que aquela ideia de encontrar uma metodologia diferente, que olhasse também para as situações de forma um pouco diferente, que permitisse criar e produzir resultados mais rapidamente, mas que ao mesmo tempo que instigava as pessoas a sair da sua zona de conforto, também fosse capaz de as motivar e de ensinar a fazer diferente, mas que acima de tudo também fizesse algo que se tinha perdido, por razões até conjunturais na época, a confiança dos operadores e a confiança do cidadão na justiça. E acho que foi toda esta componente que acabou por nos trazer uma agenda que a chamamos até, de alguma forma, a renovação de uma cultura de serviço. E sem a qual, afinal, ficamos pelas ideias, pelas ambições, mas depois nada se concretiza. E nós usámos uma palavra-chave, uma frase-chave, que acabou por ser talvez o modo que até hoje nos encaminha, é why not? Por que não fazemos diferente? E se experimentássemos fazer de modo diferente? E esta máxima de que a problemática era complexa, mas para ela, se nós as partirmos aos bocados, conseguimos ter respostas simples. E foi exatamente esta metodologia de, no meio da complexidade, encontrar simplicidade, foi este o caminho que nós percorremos neste tempo. De uma forma abrangente, integrada, ajudando e sendo ajudados por todos os operadores. E acho que foram estes pressupostos que nos puseram no caminho em 2016, para o primeiro programa Justiça Mais Próxima, que na época nós tínhamos um plano ambicioso, mas também é bom que haja ambição quando falamos em transformação, e começámos com 120 medidas na altura. Porquê os números? Porque era importante começar a ter métricas, porque era importante começar a notar, já estamos a conseguir. É um pouco como há muitos anos atrás, na Bélgica, quando se iniciou o grande processo de modernização e de simplificação administrativa, eles criaram um barómetro que era o barómetro Kafka. E, portanto, o barómetro ia subindo ou ia descendo conforme a complexidade dos problemas iam surgindo.
E eu acho que nós estávamos a precisar de fazer algo semelhante aqui na Justiça. E penso que o grande sucesso do programa que nós tivemos, e posso dizer com toda a sinceridade, que foi um programa com muito sucesso, e é um programa com muito sucesso, acho que tem a ver com o facto de áreas tão diversas, como o judicial, o criminal, o prisional, a área registral, todos sentiram-se ligados neste sentimento de pertença, de ownership, que acho que faz parte exatamente daquilo que é o ADN fundamental que nos permitiu experimentar, correr riscos, medir impacto, ajustar, dizer, olha, isto não deu certo, voltar atrás e refazer. E acho que esta forma de trabalho, que foi holística, mas pragmática, acabou por criar uma cultura que eu acho que neste momento, e espero, que se interiorize no ADN dos próprios trabalhadores e dos agentes da justiça. Mas eu acho que uma das coisas também que concorreu para isto, e confesso que talvez seja um dos pontos que eu gostava ainda de focar nestes 5 minutos que me são permitidos falar, que é a questão da confiança e a geração de confiança. E não tenho dúvida nenhuma que nós só conseguimos manter essa confiança se houver demonstração. E a demonstração é um bocadinho como a velha máxima do que não se mede, não se vê, não é? Então, como é que nós mantivemos esta confiança? Eu acho que o facto de termos criado digamos, uma framework, uma metodologia, que ao mesmo tempo que nós apontávamos caminhos e processos, medíamos impacto das mesmas, trouxe-nos algo que foi muito importante, que foi a confiança de que afinal isto até valeu a pena. Eu vou-lhe dar só um pequeno exemplo. Em 2016 iniciámos um piloto no Tribunal de Sintra chamado Tribunal Mais. Tinha alterações profundas no funcionamento interno, pouco visíveis para o cidadão, com exceção daquela primeira camada que era poder ter uma centralização do atendimento num balcão, e nesse atendimento tinha, ao fim e ao cabo, em vez de ter o cidadão a percorrer pelo tribunal à procura do seu sítio para tratar do que quer que fosse, podia tirar ali dúvidas, podia assistir, podia ver o seu processo, podia pedir um registro criminal. E somente esta diferença, e que acabou por fazer um modelo de check-in e check-out, e isso é uma componente que depois foi bastante importante até para o controle até das salas de audiência, enfim, sobretudo nos grandes tribunais, mas só esta questão da métrica associada ao impacto deste atendimento presencial acabou por se cifrar, e nós na época medimos isto por poupança em horas de trabalho, para quem atende e para quem é atendido, nós decifrou-se só naqueles 2 anos em 9,6 milhões de euros de poupança de horas de trabalho. E isto é um impacto fundamental e brutal para aquilo que era o objetivo que nós queríamos atingir. E esta foi uma das coisas que a própria OCDE, quando veio a Portugal e interessou-se por este projeto, e quando apresentou o relatório do Justice Transformation in Portugal, dizia o secretário-geral adjunto da OCDE que a questão das métricas associada à celeridade com que nós pusemos as coisas a funcionar foram talvez os fatores críticos para o sucesso do que fizemos. E este é o caminho que nós estamos agora a percorrer nesta segunda edição do Justiça Mais Próxima. Só que, no meio de tudo isto, no meio de todo este processo, tivemos uma passagem para outra linha de tempo. Acho que tivemos aqui quase que um corte multidimensional. E no dia 13 de março de 2020, passámos a estar confinados. E a nossa vida mudou, literalmente mudou. Nunca me passaria para a cabeça estar numa sessão consigo e com todos os presentes desta forma. A nossa vida mudou. E as questões que se colocaram na justiça foram aquelas que se colocam a todos nós, até como pessoas, não é? Como é que eu vou adaptar a minha organização em sentido lato, não é? Como é que de repente deixo de estar presente fisicamente e passo a funcionar, e às vezes até de forma obsessiva, em teletrabalho e em teleconferência? Como é que vamos continuar a prestar serviço público sem sair de casa? Como é que vamos reajustar os sistemas de informação que não estavam de todo preparados para isto? Como é que vamos desenvolver novas respostas? E acho que estes meses tremendamente desafiantes vieram confirmar que a estratégia que nós tínhamos criado de cidadão no centro, afinal parece que estamos sempre a falar de coisas que já são chavões antigos, mas as palavras antigas continuam a ter o mesmo efeito, porque muitas vezes não os temos bem interiorizados. Mas esta ideia do cidadão no centro, a metodologia da experimentação, a assunção do digital by default, a prática de solicitar ao cidadão apenas o que é essencial,
a interoperabilidade entre setores, que na prática foi aquilo que mais fizemos ao longo destes anos, mostrou-se e mostra que é o caminho que se deve estar a seguir. E é por isso que nós, em muito pouco tempo, e penso que todos provavelmente, não sei se temos nos presentes alguns papás recentes que tenham usado já um produto que foi desenvolvido por uma equipa extraordinária do ICFES, do IRN, em quase uma semana, em que foi colocarmos o registro de nascimento online, coisa que não existia anteriormente, e portanto disponibilizou já em um mês, nós começámos com este produto a 13 de abril e já temos de 4.500 papás e mamãs com declarações online. Eu acho isto fantástico, porque significa que de facto estamos a fazer coisas que fazem sentido. Ou recorrendo a outros que já existiam, mas que agora foram mais reforçados, como é o caso do pedido de nacionalidade, o registro criminal, não é o pedido de nacionalidade, peço desculpa, o saber o estado do processo da nacionalidade, o registro criminal, até o pedido de cartão de cidadão, que curiosamente teve um abaixamento, mas isso, enfim, é outra conversa, ou mesmo o passaporte, nada disto durou. E eu acho que, e ainda por cima como tenho aqui a Presidente da Associação dos Jovens Advogados, o produto que temos agora, que não sabemos ainda como é que vai correr, mas contamos com todos para poder testar, que é o caso do uso da videoconferência para suportar os tais chamados atos autênticos, na prática, isto usando esta linguagem normal, que é dizer, bem, eu posso comprar uma casa, posso vender uma casa, posso ter um advogado ao meu lado, um solicitador, um notário, posso ter os conservadores a fazer o seu trabalho, mas tudo por videoconferência. E assinar documentos e esses documentos serem válidos. E poder autenticar também documentos para esse fim. Eu acho que se o nosso Presidente da República promulgar este diploma e com a ajuda de todas as ordens profissionais e sobretudo também dos grandes profissionais do IRN, eu diria que temos aqui a hipótese de testar mais uma vez a transformação digital. E por isso, por último, a única coisa que diria era que aquilo que eu sempre senti é que na vida tudo é sempre um work in progress. E claramente a transformação digital também é. É sempre uma versão beta. Nunca é outra coisa que uma versão beta. Mas não tenho dúvida em dizer-lhe, Nuno, que na justiça e esta transformação digital já trouxe uma grande mudança. E também não é menos verdade, e essa também com toda a humildade digo, que temos muito por fazer. Há muito trabalho ainda para fazer na redução de tarefas, de processos, na redução de exigências excessivas para os cidadãos, para as empresas, na atualização e qualificação do modo como a justiça se relaciona com os seus destinatários. Mas é isso mesmo. Acho que quando falamos em inovação, quando falamos em tecnologia, quando falamos em fazer, é sempre para e com as pessoas. E eu acho que esta talvez seja a coisa mais importante que eu gostaria de deixar, que é, mais uma vez, uma palavra tão simples, é uma frase que ouvimos tantas vezes. Nós estamos cá para trabalhar para as pessoas, mas será que nós temos mesmo isto interiorizado? E aquilo que eu acho é que nunca deixou de ser tão óbvio, nunca deixou de ser tão evidente para mim, que esta frase aparentemente simples, que é trabalhamos para as pessoas e com as pessoas, é mesmo só assim, é que nós podemos chegar a qualquer lado. E penso que numa resposta um bocadinho longa daquilo que era a sua pergunta, valeu a pena a justiça e a transformação da justiça? Eu diria que sim, eu acho que foi este o caminho percorrido e agora convosco, veremos se faz sentido. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Anabela. Não vamos poder cruzar com a opinião do Sr. Presidente da República, infelizmente não está aqui connosco, mas temos o IRN e temos os jovens advogados presentes, portanto, essa parte nós podemos agora assegurar. Pedia agora à Sofia também que nos falasse um bocadinho, o IRN, enfim, se há entidade que está na vida dos portugueses, de cidadãos, de empresas, em todo o seu ciclo de vida, enfim, temos que nos cruzar com o IRN, quer queiramos, quer não. Mas é daquelas entidades que que se transformou, enfim, desde um passado que se calhar era um bastião do papel, não é? Dos arquivos, enfim, de algum confinamento territorial, não é? E que se posicionou como uma entidade-chave, não é? Na moderação da administração pública, já desde há muitos anos, e com instrumentos essenciais como é o cartão de cidadão ou a chave móvel. Agora, a verdade é que este momento que vivemos, não é? Terá criado uma pressão que eu imagino imensa, não é? No IRN, e um sentido de urgência que provavelmente, enfim, se já existia de alguma forma pela natureza da organização, hoje só pode ter aumentado.
Gostava, obviamente, de saber, Sofia, como é que o IRN se está a preparar e, sobretudo, mais do que aquelas medidas que são, se calhar, de contingência exclusivamente, aquilo que vão ser as coisas que vão marcar o futuro do IRN e da sua relação com os portugueses. Nuno, obrigada antes de mais e cumprimento também todos os presentes e agradeço o convite para participar e ter aqui esta oportunidade de partilhar aquilo que são os desafios que, como referes, que nos registros são comuns a muitos outros serviços, mas que estão tradicionais, que são particularmente desafiantes, sem dúvida. E respondendo aqui à tua questão, daquilo que tem sido determinante e também separando aqui os momentos que têm marcado estes últimos tempos, eu referia-me àquilo que tem sido a última meia década de transformação e o período mais recente para me poder focar melhor e responder à vossa questão. De facto, nesta última meia década nós tivemos aqui assim alguns fatores decisivos para esta transformação e escolho aqui 3 que acho essenciais. E em primeiro lugar, um que o Sr. Secretário de Estado acabou por referir, mas que é inevitável neste processo de transformação, que é o facto de nos registros haver uma visão, haver um plano e haver uma monitorização, e a existência deste plano de ação é essencial para sabermos naquilo que nos vamos focar. E isto está refletido neste plano de justiça mais próxima, que não é apenas um plano de intenções, é um caminho que tem uma estrutura de monitorização que é firme, que é regular e que reflete esta vontade de cumprir, e isso faz toda a diferença. Que compreende um conjunto de medidas que não são só medidas de curto prazo, de simplificação da relação com os utentes, mas também melhorias de capacitação e reforço estrutural, porque a transformação também assenta no nosso reforço da capacidade de transformação da nossa infraestrutura para podermos fazer transformação digital nos serviços. Um segundo fator que são as equipas e sobretudo a combinação de equipas. E o que é que eu quero dizer com isto? Esta transformação tem beneficiado, por um lado, de equipas de fora, começando com aquilo que é a equipa do nosso gabinete de governo, que é particularmente experiente em matéria de gestão de projetos e de mudança, e também com parte da equipa do Conselho de Diretivo do IRN atual. Veio em grande medida de fora da Justiça e isso é fundamental para mudar uma cultura que assume e que quer assumir o risco de experimentar. Significa que temos pessoas que simultaneamente têm algum distanciamento dos constrangimentos que lhe permitem encontrar aquilo que podem ser soluções para a forma como costumamos pensar os nossos serviços, pois quando estamos muito por dentro de uma organização, também os seus constrangimentos de recursos, já para não falar nas questões normativas, temos tendência para fazer as coisas como sempre fizemos e sabemos que fazer as coisas da mesma maneira leva-nos sempre aos mesmos resultados. E este arrojo passa por coisas simples que foram feitas desde o início e que marcaram a diferença, que como termos, por exemplo, alertas recordatórios sobre a validade do cartão ou das certidões, ou enviar SMS a propor agendamentos para o cartão de cidadão, porque afinal, e isto é algo que marca muito este processo de transformação em muitos dos nossos projetos, afinal a administração sabe o que é que vai acontecer e consegue antecipar muitas das necessidades do cidadão. Mas quando falo aqui em combinação de equipas, falo mesmo em combinação, porque aliado a este distanciamento de quem está fora do sistema é o facto de nós reconhecermos que um dos fatores críticos também é o facto de termos equipas extraordinárias dentro dos registros, que têm champions, que sabem exatamente o que é que têm que fazer e como é que se devem articular para fazer acontecer. Isso tem-se revelado sobretudo determinante nestes períodos de enorme pressão. E um terceiro fator neste período ainda pré-Covid, chamemos-lhe assim, que é a própria predisposição para a experimentação que marca esta área da justiça, que é uma experimentação que tem que estar sempre associada a uma monitorização muito apertada e que, aliás, a monitorização é um fator de sucesso para que possamos ter este direito à experimentação e que significa estarmos atentos para corrigir. Exemplo disso é que muitas vezes no ano passado e com todos os desafios que nos foram trazidos, por exemplo, pelo cartão e que são conhecidos, esta experimentação combinada com a monitorização foi essencial para testarmos e corrigirmos as iniciativas lançadas e que, em alguns casos, trazidas por momentos de contingência, vieram purificar. Mas esta experimentação também não queria só marcá-la pelas áreas do cartão de cidadão e falar também que tivemos experimentação em áreas tradicionais, com um projeto inovador que foi orientado para o conhecimento da propriedade, que foi o balcão único do prédio, onde testámos fazer de forma completamente diferente, em termos de tecnologia e de procedimentos e até com inteligência artificial, o reconhecimento do território, dos proprietários, e demonstramos que no espaço de um ano foi possível, através de novas tecnologias, conhecer mais de 50% do território de 10 municípios. E também neste campo da experimentação e do arriscar e das tecnologias da inteligência artificial, também introduzimos um bot, que é uma nova funcionária virtual,
que veio com a missão de ajudar na renovação do cartão de cidadão e dar uma visão 360 sobre as várias alternativas que existem para renovar o documento, evitando aquilo que o cidadão não quer, que é ter que conhecer as várias portas de entrada ou sequer ter que conhecer o que é que existe. A Irene, que é a nova assistente do IRN, esteve connosco até ao período pré-Covid e durante 3 meses fez mais de 450 agendamentos e 560 pessoas redirecionou-as para o atendimento online, informou mais de 6.000 pessoas, isto são pessoas que são retiradas potencialmente do atendimento. Neste momento, por força das circunstâncias, ela também está em confinamento, como nós, mas que com a reabertura das agendas do cartão de cidadão já esta semana vai regressar a trabalhar connosco. E em relação aqui a este período em particular e que perguntas, Nuno, também falar-vos daquilo que as condições deste período de confinamento e as oportunidades que estas limitações ao atendimento presencial, as limitações ao trabalho, tal como conhecemos, nos têm criado. Eu também destacava aqui alguns fatores determinantes para o sucesso, que é este próprio contexto. Por um lado, e isto não só numa perspectiva imediatista, mas de futuro, o teletrabalho, que tem sido decisivo para toda esta criação de condições de colocar os trabalhadores em casa, um modelo que acho que todos concluímos que não se traduz ser menos produtivo do que o trabalho presencial, e criamos condições para que estejam as pessoas perfeitamente equipadas e em trabalho remoto para fazermos face a este momento. Mas este modelo de teletrabalho também é uma nova oportunidade para manter as pessoas em segurança agora que os serviços públicos vão reabrir, estão a reabrir, permitindo o próprio distanciamento dos funcionários que agora trabalham em rotação e, quem sabe, no futuro, mantermos parcialmente este modelo, por exemplo, de serviços de back-office, serviços telefónicos e de agendamento, que não é só uma medida de racionalização de recursos, mas também de melhor conciliação da vida pessoal e familiar. Eu acho que nós não podemos esquecer este momento e esta oportunidade que o teletrabalho nos está a criar e de aprender também com isto. Por outro lado, também é importante que um fator que beneficiamos muito e que tem a ver com os próprios processos de contratação excepcional e que os registros aproveitaram e que aqui, por exigirem também resultados visíveis e imediatos, nos permitirem entregar novos serviços. Um deles que a Sra. Secretária de Estado falou, que é o nosso bebê mais recente, que tem 1 mês e que permitiu que já 40% dos cidadãos em contínuo façam as suas declarações de nascimento, que em tempos seria objeto de evocação das mais variadas dificuldades. Não tenho os PINs, não tenho leitor, não tenho chave móvel digital, enfim. Neste momento são quase 5.000 pessoas que retiramos do atendimento e o que irá acontecer naturalmente é uma transformação relativamente àquilo que é o balcão presencial, o balcão Nascer Cidadão, nos hospitais, e que há 11 anos atrás surgiu com enorme sucesso, mas hoje, se o posso fazer confortavelmente de casa, provavelmente é por aí que esta solução vai continuar e ficará alicerçada. E temos outros serviços digitais, que não são apenas os serviços online, como por exemplo as declarações de óbito por correio, porque é que havemos de obrigar os funcionários funerários a ir aos serviços de atendimento e afinal esta informação sobre os óbitos já é algo que nós recebemos do Ministério da Saúde e conhecemos. Portanto, mais uma vez este paradigma de procurar antecipar a realidade que já é conhecida pela própria administração e oferecer soluções. Por último e penúltimo, gostava de destacar que outro fator decisivo neste processo de transformação é a própria pressão que nós estamos a sentir para encontrar soluções que atingem o limite da nossa capacidade de resposta. Aqui mais uma vez falo do cartão de cidadão, que é um documento que apesar de se manter válido até 30 de junho e agora até 30 de outubro, é uma necessidade que só ficou suspensa, mas não desaparece. E nós temos milhares de documentos a expirar, que se vão juntar aos milhares que já estão à nossa espera todos os meses, e a pressão para encontrar soluções é determinante, mas aqui acresce o verdadeiro estímulo para que elas aconteçam, porque estamos a querer aproveitar aqui esta janela de oportunidade. Estamos a criar novos serviços, novas soluções para a entrega, criando através de centros de entrega a possibilidade de, com uma solução especializada e ágil, poder entregar o documento. Afinal, nós sabemos que documentos é que estão à espera para ser levantados, porque é que não tomamos essa iniciativa e foi isso que fazemos. E do lado do pedido, estamos também a trabalhar numa solução, que não vou já adiantar, mas que está baseada justamente neste mesmo princípio. Afinal, a administração sabe os cartões que estão a caducar, não é verdade? Pronto, e o que eu quero dizer com isto é que esta oportunidade que este momento está a criar é a oportunidade de conduzirmos iniciativas inovadoras, mas que sem este incentivo excepcional para encontrar soluções de contingência
no limite, não foram implementadas e que este é o momento que torna possível que essas oportunidades passem do papel à prática. E mais do que isso, esta sensação de janela de oportunidade é ela própria uma força motriz, porque aquilo que estas equipas que estão mobilizadas para fazer esta transformação também sentem é que estamos a fazê-lo em curtíssimo espaço de tempo, em sprints ágeis, aquilo que não foi feito durante muito tempo e que agora sentimos que temos aqui uma oportunidade e que queremos aproveitar essa oportunidade para a transformação. E por último só queria deixar aqui uma nota relativamente à importância de um outro fator-chave que é o papel da comunicação e que tem um potencial tremendo para o sucesso desta ativação e da ativação de qualquer mudança. A administração, de facto, recebe sempre esta queixa de que não está habituada a comunicar e as formas tradicionais de comunicar já não são as formas de comunicar de hoje. É essencial estarmos presentes nas plataformas online, mas é extremamente essencial estarmos ativamente presentes também nas redes, onde todos estão, onde nós nos atualizamos, vemos notícias, sabemos o que está a acontecer e mesmo as redes que são dirigidas aos mais novos são essenciais para ativar a chegada da mensagem aos mais velhos. Tem aqui este duplo papel de comunicar, mas também de dinamizar os próprios conteúdos dos portais, que são mais densificados, mas onde as pessoas não vão por iniciativa própria. O que eu quero dizer com isto é que o fator crítico para ativar esta transformação faz-se com os nossos utentes e com aquilo que eles sabem que são os nossos serviços e aquilo que estamos a fazer diferente. E isto está patente nos números. Os registros entraram nas redes no verão passado, têm quase 13 mil seguidores. Durante o período de Covid ganharam mais seguidores em média por mês do que o habitual e têm posts que alcançaram mais de 30 mil pessoas. E isto diz muito sobre o potencial destas novas formas de comunicação, que permitem, por um lado, chegar mais perto, mas também sermos mais eficazes na comunicação do que estamos a fazer para melhorar os serviços, que é disso que interessa no final, e com isto termos, ao fim e ao cabo, aquilo que pretendemos, que é uma justiça mais próxima. Obrigado, Sofia. Que não falta energia, não é? Para tanta mudança. Bom, acho de certeza que não falta energia aos jovens advogados portugueses. Acho que não. E a Márcia, representando aqui, de facto, a Associação dos Jovens Advogados Portugueses, a quem eu agradeço, que é a nossa parceira da APDSI, e não só, enfim, enquanto advogado, e portanto, nesse sentido, um agente de justiça, não é? Que interage diretamente com o sistema, sendo jovem advogada, imagino que nativa digital, possa ter aqui um nível de exigência e de expectativa provavelmente até especial em relação a tudo aquilo que está a acontecer. Portanto, estou muito curioso para saber como é que a Márcia vê estes desenvolvimentos, o que é que anseiam, não é, do ponto de vista de mudança, e é isso. Obrigada à JAP, agradeço à PDSI este convite, que venham mais, que acho que estes debates sobre a justiça e sobre outras áreas como o digital é sempre bem-vindo e agradecemos. A nossa, só para fazer aqui uma entrada, a JAP tem esta vertente desta Comissão de Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias, focou-se um bocadinho para ajudar os advogados e os jovens advogados a despertarem-se um bocadinho para estas áreas. Ela foi criada em 2017 e, portanto, ainda é muito, muito jovem, digamos assim. Quanto à expectativa que o Nuno falava, de facto, eu acho que o primeiro grande marco na justiça foi os sítios. Ou seja, na altura foi uma revolução tremenda porque os advogados odiavam os sítios, porque aquilo dava sempre ir abaixo, porque, entretanto, ninguém sabia trabalhar com aquilo, porque toda a gente gostava do papel e gostava do carimbo e de ir a correr para os correios até às 10 da noite para cumprir o prazo e, portanto, houve ali uma certa relutância inicial. A verdade é que hoje em dia, e passados cerca de 10 anos, acho eu, não sei muito bem, mas não tantos... 20. 5? Exato. 20. Olha, está a ver? Nem era advogada nessa altura. Mas a verdade é que veio transformar completamente a vida dos advogados. Porquê? Porque uma poupança à bruta em termos de papel e de meios, a verdade é essa, não é? Porque conseguimos fazer mais em menos tempo e conseguimos consultar um processo online. Portanto, se nós quisermos ver o estado do processo, todo ele está no sítio.
E, portanto, acho que esse foi o primeiro grande marco que, de facto, foi muito reticente ao início pelos advogados, mas isso acho que todos nós ficamos reticentes do que é novo. Eu não, eu gosto da novidade e por isso é que nós temos esta vertente das novas tecnologias na ANJAP, porque acho que tudo o que é novo, por um lado, traz inovação e a inovação acho que nos leva para um nível diferente, pelo menos em termos europeus, digamos assim. Não só europeus, também nacionais, tudo o que é novo e diferente, portanto, normalmente é bem acolhido. E no caso em concreto, acho que o sítio inicialmente foi mal acolhido, mas passou logo em breve a ser o material de excelência do advogado. Todos os advogados têm que ter um sítio neste momento para trabalhar, senão, na minha ótica, não é advogado. O segundo grande marco, eu acho que foi, de facto, o Simplex. O Simplex trouxe um grupo, digamos assim, de transformação, nomeadamente na área dos registros, que nós podíamos aceder a certidões permanentes quase em 24 horas e isso facilitou-nos em muito a vida, não só a nós, mas também aos nossos clientes. E isso foi, para mim, o segundo grande marco. E agora, eu acho que o Covid trouxe-nos o terceiro grande marco, que está a ser o WebEx. Voltando à pergunta que o Nuno começou a fazer, que é relativamente à expectativa, eu acho de facto que fazia falta em algumas diligências a parte digital, simplificar e, portanto, ter estas conferências, como por exemplo nós estamos a ter aqui, que em tempo se traduz numa poupança enorme e não só de custos, porque a verdade é que se nós formos deslocar ao tribunal ou outras instituições, o cliente vai ter que pagar, não é? Os nossos honorários e, portanto, tudo isto facilita, a verdade é essa, mas deixa-me relutante relativamente ao desformalismo, digamos assim, que o WebEx, ao que parece, transforma. Isto porque eu acho que o formalismo, nomeadamente dos julgamentos, ou seja, eu não acho que noutras fases processuais, por exemplo, numa conferência de partes, em que nós, por exemplo, podemos reunir digitalmente com os colegas e com o juiz, e que basicamente nós vamos ao tribunal, vamos ter uma conversa no gabinete da juiz, eu acho que me faz todo o sentido nós podemos ter essa conferência digital. Mas, por exemplo, num julgamento, e dependente da área, como por exemplo o penal, que é uma área muito sensível, eu acho que esse formalismo do rito tem que ser, portanto, preservado, na minha ótica. Isto porquê? Porque ao garantir esse formalismo do rito, asseguramos também a dignificação da justiça e não só, nós também preservamos a prevenção geral positiva, digamos assim, em termos, isto falando mais para o penal, que se quer com o julgamento, ou seja, a pessoa vai ser julgada, de facto, um poder público, que é, neste caso, os nossos magistrados, mas num tribunal, digamos assim, um templo, que é de onde vem a palavra tribunal, despojado do que quer que seja ao redor. E o que nós estamos a ver no WebEx é que não é bem assim, ou seja, por exemplo, eu recebi uma notificação e colegas receberam para fazer um determinado julgamento em que nos mandam um link e as nossas testemunhas podem, por exemplo, estar em casa. E isso a mim levanta-me uma série de questões relativamente ao desformalismo que isso acarreta. Ou seja, é muito diferente, por exemplo, na minha ótica, que o meu cliente seja presente a um juiz em que só estou eu, os juízes e, por exemplo, a Assembleia, mas que não existe interferências externas. Dou-vos um exemplo muito simples. Por exemplo, num processo de regulação do poder parental, uma parte aparece em casa e imaginemos que é desprovida de ter condições dignas, digamos assim, aos olhos de quem está a ver. Isso pode julgar ou ter um julgamento inconsciente por parte de quem está a olhar. Não quer dizer que assim seja, mas a verdade é o impacto que aquilo acarreta. Enquanto se nós estivermos no tribunal, a pessoa pode ser pobre, pode ser mal vestida, mas o impacto que vai ter é aquilo que ele vai dizer. E não existem interferências externas relativamente ao julgamento que vai ser conferido para aquela pessoa. Portanto, eu acho ótimo
estas novas tecnologias. Eu acho que fazia imensa falta para desmaterializar a justiça e para que a justiça seja mais célere, de facto, mas eu acho que deve ser visto caso a caso, ou melhor, diligência a diligência, onde deverá ser aplicada. Não me faz confusão nenhuma, e agradeço, por exemplo, no caso das conferências para tentativas de conciliação, isso aconteça, porque de facto não faz sentido nenhum irmos para o tribunal, quer dizer, e o juiz, o tempo que vai gastar em estar a vestir a beca e estarmos ali todos, só para falarmos e não chegarmos a lado nenhum, é tempo que se poupa. Faz-me um bocadinho de confusão em atos um bocadinho mais formais, ou seja, o impacto que se quer no julgamento é uma publicidade final, não é, de todo o ato que seja praticado ao longo do julgamento. E acho que, até para a própria testemunha, que vai, por exemplo, testemunhar, se calhar não leva tanto a sério, digamos assim, a questão de estar a ser inquirida à distância do que estar a ser presente no tribunal, o próprio formalismo que ali é, e a pressão, digamos assim, que a pessoa leva a ser a falar a verdade. E, por outro lado, a questão, quando se está a falar, nós, pelo menos, e também o juiz, tem uma sensibilidade diferente relativamente à maneira como se comporta, à maneira como fala, é completamente diferente. E, portanto, eu concordo plenamente que venha esta terceira revolução da justiça, acho que já era aguardada, mas eu acho que em certas situações deverá ser ponderada e deverá ser falada também, como a senhora, a doutora Anabela estava a falar, com os agentes locais, ou seja, com os advogados, com os juízes judiciais e com os tribunais administrativos e fiscais, portanto, com todos os agentes da justiça. E acho que eu vejo com bons olhos esta digitalização, acho que ela já é imprescindível, digamos assim, nos tempos modernos, mas tem que ser feita com pontapés em medida. Relativamente a estas situações pontuais, como por exemplo, imaginemos nós irmos confrontar uma testemunha para provar um facto e dizer, olha, então mostre, senhora funcionária, o documento X à testemunha. Portanto, isto é muito difícil, digamos assim, à distância. Portanto, eu acho que há atos que, de facto, faz todo o sentido existir o WebEx, existir outras plataformas para nós termos acesso e falarmos com os juízes e falarmos com os magistrados. E isso, a doutora Sofia estava a falar e bem, tem que haver uma comunicação, e eu acho que isto vai facilitar essa comunicação, mas por outro lado, eu acho que dependente do ato processual em causa, temos de ter um bocadinho de cuidado para não banalizar e não tirar a credibilidade que se quer com esta digitalização e esta revolução industrial que vai haver, esta revolução digital. Por um lado, a outra parte da pergunta, o que é que eu mais destaco, digamos assim, nesta revolução, esta evolução digital que está em curso e que toda a gente quer? Eu acho que é ótima, até porque a minha área é propriedade intelectual e, portanto, a inovação é o dia-a-dia. E eu quero aqui dar um exemplo, que acho que foi um exemplo neste Covid inteiro, que é o INPI. O INPI, desde o primeiro momento, e faço aqui pública, não sei se a doutora está, se não, deve ter mais que fazer, se calhar, que nos aturar, digo eu, neste momento, mas a doutora Ana Bandeira, o doutor Jorge Ponte, a doutora Margarida Matias, foram incansáveis durante este tempo. Nós não parámos, eu sou agente oficial do Governo do Estado, nós não parámos, nós fizemos um pacto, digamos assim, em que cumprimos à risca todos os prazos que nos eram enviados pelo INPI. E eu acho que isso foi, eu acho que, a doutora estava a ouvir há bocadinho, a doutora Sofia falar, de facto existe esta equipa, e eu acho que a equipa da propriedade industrial, neste caso o INPI, os agentes oficiais, os advogados que estiveram envolvidos, tiveram um papel fundamental para não deixar cair a propriedade industrial no nosso país. Porque a verdade é que nós conseguimos dar entrada a tudo, a cumprir os prazos todos que vieram. Eu dou-vos um exemplo, no primeiro dia, quando saiu a suspensão do prazo, eu pensei assim, ok, e agora? Mas nós precisamos trabalhar e nós precisamos garantir que os clientes não ficam prejudicados com isto, nós temos pedidos internacionais, como é que vai acontecer nos outros países? Nos outros países passou-se exatamente a mesma coisa. Nós tivemos uma equipa global, o propriedade industrial não parou, portanto, foi um exemplo, eu acho. Aliás, para terem noção, nós no dia, com o Decreto-Lei 16 de 2020, todos os atos que eram praticados no INPI deixaram de estar suspensos
e nós começámos a praticar esses atos digitalmente, ou seja, a exclusividade dos atos praticados no INPI começou a ser digital, a partir, portanto, deste decreto-lei. E eu acho que isto foi fundamental. Para quê? Por um lado, todas as pessoas neste momento vão começar a pedir registro de marcas, patentes, tudo digital. Portanto, o papel a partir de agora vai deixar de existir. E eu acho que vai ser, em termos de valor, de como funciona uma instituição no Covid, acho que é um exemplo limpo. Não é por ser a minha área, mas eu tenho que dar o exemplo, não é? A verdade é que funcionou, nós conseguimos cumprir os prazos todos, não deixámos um único prazo parado, os nossos clientes pediam-nos o que é que seja, o INPI à distância conseguiu-nos garantir tudo, aliás, por e-mail, a única dificuldade que tivemos ali de articulação foi com os PCTs, mas isso acho que é uma questão de adaptação. Ou seja, o PCT é um processo de internacionalização da patente e exige que nós enviemos um cheque, portanto, para a agência pública. E isso levantou-nos um bocadinho de reservas relativamente aos prazos. Porquê? Porque às vezes há clientes, e nós não temos a culpa, que é em cima do prazo. E, portanto, pensamos, e agora como é que vamos assegurar aqui o prazo da transmissão? Mas tudo isso foi resolvido. Eu acho que também o PCT deveria começar a ter um formulário próprio junto do INPI para nós conseguirmos fazer tudo já no digital e, portanto, já ter... Eu vou-lhe pedir que guarde um bocadinho para tentarmos ir numa segunda ronda. Eu vou terminar só um apontamento muito breve. Eu peço. Está bem, não faz mal, eu não estou a desculpar. Eu depois pode-me roubar tempo nos outros. Mas acho que valeria a pena também falar disto, que acho que é importante, porque às vezes as pessoas não têm sensibilidade, criticam, mas também há coisas boas no Covid. E eu acho que quando tudo isto passou, houve uma questão só apenas que eu levantei no INPI, que foi super bem acolhida, porque eu acho que a equipa do INPI, por acaso eu tenho que lhes agradecer porque não tenho nada a dizer, antes pelo contrário, que foi a questão da subscrição relativamente ao advogado, ou seja, quando há advogados e agentes oficiais que fazem a subscrição, no caso dos agentes oficiais é automático, nós temos uma conta e portanto é autenticado, mas nos advogados, à semelhança dos sítios, deveria existir uma autenticação relativamente àquele advogado, isto porque juntam de facto a procuração, mas eu acho que por uma maior fiabilidade, para ver se junto da ordem dos advogados, aquele advogado, não obstante ter junto a procuração, não é desconfiado de ninguém, mas é por uma questão de fiabilidade da própria instituição e para não existir problemas depois com alguns atos praticados por pessoas que não estavam habilitadas a tal. Que é uma coisa muito simples, que é fazer a sincronização com a base de dados da ordem, que já acontece, por exemplo, nos registros de notariado, que nós chegamos lá e colocamos o certificado digital e aquilo automaticamente vai reconhecer que aquele advogado está na ordem autenticado, e, portanto, está apto a fazer aquele determinado ato. E aquilo é automático. E eu acho que era o único reparo que fazia, mas acho que isto tem sido uma atualização constante e acho que é só aqui para deixar o tema para depois, portanto, falarmos. E eu peço desculpa de ter estido, mas eu disse-lhe para levantar a mão no chat. E obrigada. Obrigado, Márcia. Já nos colocou aqui temas muito, muito concretos e é bom ver essa perspectiva daquilo que de melhor se está a fazer e daquilo que são as zonas de fronteira, não é? Digamos, de inovação e que nos vão questionar, não é? nos próximos passos. Antes de passar a palavra ao Joyce, só uma nota, enfim, o tempo vai ser curto, mas temos a funcionalidade de perguntas e resposta, Q&A, onde os participantes podem colocar algumas questões que, se conseguirmos, ainda tentaremos colocar aqui aos oradores numa ronda rápida. Portanto, já temos lá algumas questões, de qualquer forma, para os outros que eventualmente não sabiam da existência da funcionalidade, podem usá-la. Caro Joyce, a AWS, enquanto player global, não é, da área dos cloud services, e agora é interessante também aqui fazer este contraponto com a tecnologia, com os providers de tecnologia, como é que a própria tecnologia e provavelmente aqui os cloud services em particular podem ser também um acelerador desta mudança que estamos a fazer. Este contexto de Covid tem provocado, já falámos aqui várias vezes, este sentido de urgência, não é? E os cloud services parecem poder ser uma dessas respostas. Joyce, queres partilhar connosco um pouco essa visão? Muito rapidamente, Nuno. Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os participantes
a todos vós que estão, acredito, nos vossos lares, os meus colegas de painel e um agradecimento muito especial à PDSI, não só pelo que está a fazer hoje, mas pelo que tem vindo a fazer paulatinamente para todos nós durante anos a fio e grande qualidade. Ora bem, Cloud Services. Eu sou tentado a dizer que a mais-valia pura do Cloud Services é fazer uma ignição à inovação. Muito se falou aqui hoje de inovação, todos os palestrantes mencionaram a importância da inovação e no capítulo da tecnologia os Cloud Services de alguma forma banalizam ou simplificam a gestão das infraestruturas nas tecnologias de informação, portanto há uma terceira parte que o faz com preocupações em relação à segurança, diria que a toda a prova, e deixam o acesso à capacidade para desenvolver as aplicações que os utilizadores e que as organizações necessitam. Democratizaram-no, ou seja, eu acho que estamos a assistir à democratização da capacidade de computação, da capacidade de armazenamento, da capacidade de networking, da gestão de algoritmos, porque não é difícil pensar que qualquer um de nós hoje, com acesso a uma destas plataformas, acesso à consola de gestão, pode criar um data center a nível mundial e não tem que fazer um investimento à cabeça desmedido, paga pura e simplesmente em modelo pay as you go, como todos nós não necessitamos ter gerador elétrico em casa, temos acesso à eletricidade e pagamos a nossa conta de eletricidade. Portanto, os cloud services na sua essência simplificam todo este processo. Os cloud services puxam a inovação também em relação às tecnologias, porque trabalhamos com plataformas que nos permitem fazer os reconhecimentos de imagem, os reconhecimentos de vídeo, a análise sentimental, que tão importante poderão ser para facilitar o trabalho das organizações, tipicamente setor público. Nós, a AWS, nascemos em 2006, fazemos parte da Amazon, foi criada em 1996, somos, permitam que o diga, não sou eu que o digo, são os analistas, somos líder mundial neste segmento, no segmento dos Cloud Services. Trabalho muito forte feito nos Estados Unidos, na Europa temos exemplos fortíssimos de cooperação com o Ministério de Justiça, tipicamente o caso inglês. Em Portugal abrimos há 2 anos e estamos profundamente empenhados em colaborar com o nosso país, colaborar com as organizações públicas e privadas, justamente para ajudar a acelerar esta inovação, e estou absolutamente convicto que todo o nosso património de conhecimento, toda a nossa capacidade associada à utilização das nossas tecnologias é garantidamente um motor de inovação. Quem ainda não experimentou, quem ainda não se debruçou um bocadinho sobre o potencial dos cloud services, sobre a sua segurança, convido que o faça e, obviamente, estou ao vosso dispor e à AWS Portugal também para vos ajudar no rumo a este novo mundo. E, sem mais, Nuno, passo a palavra e muito obrigado. Muito obrigado, Joyce, muito obrigado. Eu estava aqui a ver em simultâneo, nós temos aqui algumas questões que foram colocadas, que, enfim, é da casa a professora Helena Monteiro, colocava-nos aqui uma questão até, enfim, a legislação não é propriamente exclusiva do Ministério da Justiça, mas em que medida é que nós conseguimos, julgo que tem a ver com estas fronteiras, há pouco víamos a questão da aplicação de algumas tecnologias na prática, a pergunta era mais no sentido de se conseguimos que a legislação de facto acompanhe esta rapidez das inovações tecnológicas, ou seja, como é que nós podemos acelerar também aqui algum enquadramento, se calhar em muitas matérias, algumas já falámos aqui. Enfim, é uma pergunta aberta, se calhar difícil, porque tem muitas dimensões, mas se quiserem comentar.
tentávamos centrar aqui um pouco nestas perguntas da audiência. Eu se calhar diria, se me permitissem só essa pergunta, porque eu acho que a Marilena tem toda a razão. O que nós provamos durante este período do Covid, de confinamento e de emergência, é que é possível de facto alterar a legislação com a mesma rapidez que a situação obriga. Eu diria que a normalidade que vivemos é que permitiu também acelerar coisas como, por exemplo, estávamos a falar a propósito da legislação dos atos autênticos ou outras, que saíram exatamente naquele momento, praticamente de um dia para o outro. Nós tínhamos conselhos de ministros a decorrerem quase 24 sobre 24 horas. E, portanto, esta questão também foi um enorme peso, digamos assim, do ponto de vista até do próprio governo e da maneira como também toda a gente se empenhou para esta solução, mas, na verdade, foi também um acelerador nesta componente. Eu acho que, e a Marilena sabe bem isso, e todos nós que trabalhamos nestas áreas também há muitos anos, sabemos que a única forma que nós temos disto tudo resultar do ponto de vista da inovação é trabalhar sempre em simultâneo. As equipas multidisciplinares têm que ser uma verdadeira realidade, porque se não temos ao mesmo tempo o que estamos a falar tecnicamente, não temos os juristas ou os legisladores a pensar e a mudar a própria lei, eu diria que será difícil pôr em prática. Agora, mostramos é que durante este período foi possível juntar essas duas componentes, sem sombra de dúvida, e acho que é um caminho que deve ser prosseguido no futuro. Muito bem, muito obrigado. Eu continuo aqui a consultar as perguntas e se calhar vou colocando, algumas são muito específicas. O Luís Vidigal, por exemplo, pergunta-nos aqui a possibilidade de desbloquear a assinatura online, a assinatura digital, por exemplo. Temos também aqui algumas questões, aqui um outro participante, sobre a consulta à informação cadastral dos prédios, ou seja, aquela que resulta do BUPI, ou seja, este tipo de informação, quando é que ela vai estar mais disponível e acessível a todos? Não sei se nos podem aqui ajudar também nestas questões mais específicas. Eu vou só pedir, não sei se o nosso apoio de secretariado nos consegue progressivamente colocarmos aqui no mosaico as pessoas que estão a assistir, para que elas se sintam também mais próximas da justiça e mais presentes nesta sessão. Mas prosseguimos, não é, aqui na resposta, se for possível? Eu posso responder a essas perguntas e juntava uma outra terceira que também está relacionada, se calhar por temas. Em relação ao balcão único do prédio, onde é que essa informação está disponível? De facto, é verdade, o que não é medido não existe, ele está medido e está disponível no site, no portal do balcão único do prédio. A informação sobre aquilo que são os resultados atingidos por cada um dos concelhos nas várias dimensões de tipologia da área conhecida. Recordar também que a informação sobre o conhecimento do território, embora sendo uma informação pública, a informação de natureza predial, não é uma informação que está divulgada amplamente, não é? Já um registro predial assim não está, o que não quer dizer que ela não esteja disponível e não esteja acessível a todas as áreas governamentais que dela decidem de fazer uso no âmbito das suas competências. Respondendo à questão do desbloqueio dos PINs, que penso que é disso que se está a falar quando se refere à móvel digital, será o desbloqueio quando de facto eles ficam bloqueados e sobretudo neste contexto de encerramento dos serviços, de limitação ao atendimento, e também a questão que está colocada sobre o uso da chave móvel com o cartão caducado. Em relação à primeira, de facto, o desbloqueio dos PINs, da autenticação e assinatura, neste momento só é possível ser feito presencialmente, por razões que se prendem com a segurança da verificação da identidade de quem está a pedir o desbloqueio do PIN. Em relação, portanto, não está previsto um desbloqueio online ainda, embora estejamos a trabalhar noutras iniciativas para fazermos online aquilo que atualmente fazemos presencialmente, com recurso a ferramentas que nos dão essa segurança de confirmação da biometria. Em relação ao desbloqueio, à utilização do cartão de cidadão com a chave móvel quando o documento de identificação está bloqueado. De facto, ela só é possível até agora, no presente momento, com o cartão caducado, 30 dias e, portanto, todos os documentos que caducaram há mais do que 30 dias têm impedido a autenticação, mas
mas estamos a trabalhar para que essa situação seja, portanto, esse constrangimento, que não é um constrangimento, é que a forma como estava de facto montado o serviço e também se percebe porquê, mas seja facilitado justamente nesta fase, fazendo conformar aquilo que é a validade de um documento físico com a validade e a utilização de um documento eletrónico, ou seja, a muito breve prazo, no mês de junho, previsivelmente, os documentos podem ser utilizados mesmo caducados dentro do período para o qual lhes foi conferida validade estendida, ou seja, a partir de 24 de julho e até agora 30 de outubro. Okay. Há aqui outras questões também curiosas, ou seja, por exemplo, aqui fala-se na utilização de tecnologias blockchain, enfim, se está também já a haver experiências com este tipo de tecnologias. Aliás, é aqui sugerida uma ideia aqui de alguma infraestrutura partilhada, inclusive com a Polícia Judiciária, um utilizador, Guido Santos, esta de um dos nossos participantes. Alguma coisa prevista? Se calhar respondia, e permito-me nos juntar aqui duas coisas. Eu acho que a pergunta que foi colocada a propósito do PIN e de podermos desbloquear os PINs, etc., acho que são matérias, essas sim, que vamos ter que revisitar num contexto global daquilo que pretendemos fazer com a identidade. Não é a competente a identidade digital e o que ela representa, mas como é que nós devemos usar, 17 anos depois, um cartão que teve o seu momento, teve a sua forma de ser e de segurança associada naquela altura e que hoje tem que ser algo mais próximo do cidadão e até eventualmente utilizar formas mais desmaterializadas de poder fazer exatamente aquela componente de segurança que a Sofia refere. Esse é o desafio e é um desafio que nós vamos tentar responder porque não pode ser de outra forma. O mundo mudou, e a nossa forma também de interagir até com a componente digital do nosso cartão de cidadão também vai ter que mudar. E, portanto, esse claramente é um objetivo que queremos e por isso em bom momento também essa pergunta se coloca, porque temos que responder concretamente. Curiosamente, a componente blockchain, nós gostaríamos muito de experimentar em dois momentos. Não tinha pensado nesta hipótese de informação partilhada no contexto judicial, digamos, no contexto da ligação com a Polícia Judiciária, mas talvez faça sentido pensar nela. Agora, claramente o blockchain faz todo o sentido no que diz respeito à propriedade. E nós vamos ter que fazer um teste associado a isso. Aliás, já também no contexto da propriedade industrial e no contexto da propriedade intelectual, também queremos fazer um teste associado com blockchain, ligado também ao que é que pode ser, digamos, a segurança que é dada no processo de autenticação e de patenteamento. Mas acho que a justiça é um campo interessantíssimo para testar estas tecnologias de ponta e a Márcia, eu acho que esteve até no hackathon em que nós fizemos um hackathon sobre a propriedade industrial e a propriedade intelectual e uma das coisas que se fez foi exatamente blockchain. E tentou-se ter ali um projeto de blockchain. Já agora, deixe-me dizer que a sua menção a propósito daquilo que era necessário ainda fazer relativamente à questão dos... tinha aqui uma indicação que me responderam imediatamente, a autenticação para certificados profissionais já está a ser implementada. E, portanto, no verão já terá a seu dispor essa funcionalidade. Portanto, o INPI sempre... É sempre. Sempre on. Mas isto para dizer que iremos trabalhar com certeza em projetos de blockchain no futuro e no contexto do cartão de cidadão haverá ainda aqui áreas de melhoria que esperamos vir ao encontro daquilo também que os cidadãos bem necessitam. Certo. Aqui várias questões, enfim, uma delas está identificada como, presumo que Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e também um outro participante anónimo, que foca muito aqui os temas da educação dos cidadãos, da igualdade de acesso, ou seja, até que ponto é que, ainda por cima num setor como este, em que se pretende que seja obviamente universal e acessível por toda a população, e eu também sei que desde há muito tempo houve sempre a preocupação, inclusive nas lojas de cidadão, de criar formas, por vezes híbridas, de acesso aos serviços para garantir que não há exclusão. Penso que há pouco tempo, aliás, ouvi essa discussão, é
esta aceleração, não é, para um mundo mais digital, se por um lado vai incluir mais pessoas, porque lá está, na educação, em todas as áreas vai haver certamente uma força motriz para incluir mais, mas os que não forem incluídos provavelmente vão ficar mais fora, vão ficar mais para trás. Não sei, gostava também de ouvir um pouco a forma como veem este acesso, esta questão do acesso e da igualdade de acesso, que me parece também muito crítico. Não há nada pior que gerir silêncios, não é? Se calhar, permitam-me, essa tem sido uma coisa que eu tenho sentido muito, profunda, aliás, de uma forma bastante profunda. O que é hoje ser isolado digitalmente? Não tem a ver nada com a idade, by the way. Tem a ver com aqueles que não têm acesso porque não têm condições financeiras para ter acesso, não têm acesso porque a literacia até básica também não a têm, e também há os outros, os mais velhos, que esses, por razões também da sua natureza, não têm acesso. Eu acho que essa é a obrigação do Estado, que é criar condições para que não haja ninguém para trás, nem haja ninguém que seja posto de fora. E o que eu quero dizer com isto é, se em tempos criámos estes espaços físicos chamados lojas de cidadão, que foram evoluindo, espaços de cidadão, hoje também numa parceria ganhadora, aliás, com a própria Ministério da Modernização, estamos a fazer um projeto de chegar mais próximo com a entrega agora de cartão de cidadão nos chamados quiosques de cidadão, e isto é algo que significa também a tal interligação que é necessário ter e solidariedade transversal que tem que existir nas áreas governativas, e ela existe. Eu acho que o grande trabalho que nós vamos ter no futuro é criar condições para que, apesar da digitalização e por causa da digitalização, conseguimos chegar mais próximo. Não posso esquecer que quando fizemos o piloto de exatamente o registro cadastral, nós só tratamos com pessoas de bastante idade, porque na prática eram eles que tinham a memória daquilo que se estava a passar naquela região. E o que é que aconteceu? Foi simples. Nós dirigimos-nos às pessoas onde elas estavam. É este o papel que tem que estar do lado da administração. Fomos ter com as pessoas a casa, até fomos ter com as pessoas aos lares, e falamos com elas, e fizemos o que tínhamos a fazer. E não foi por causa da tecnologia, que até era muita, nós levámos a tecnologia connosco, mas fomos levá-la perto das pessoas. E eu acho que esta tem que continuar a ser a função do Estado. O Estado, para estar próximo, tem que ir. E é esse papel que eu acho que nós vamos ter que desenvolver no futuro, e sem medo. Porque não podemos parar a digitalização a dizer que existe os nativos digitais versus aqueles que nunca terão a digitalização e que não sabem utilizar as tecnologias. Mas não é isso. Nós temos de ser inclusivos, e para ser inclusivos temos que encontrar meios para tal. E, portanto, vamos ter quando não existe outra forma das pessoas poderem aceder. E eu acho que esta é a única forma de resolver esta situação. Já agora, enfim, é uma perspectiva bastante diferente desta que estávamos a falar, do ponto de vista de inclusão e do acesso à tecnologia, mas se calhar chamava aqui também o Joyce para em que medida é também que as instituições, e aqui falo das instituições da administração pública, mas os vários agentes da justiça, como é que podem ter acesso, e se, mais uma vez, o tipo de ofertas que hoje existem, não é? Também podem democratizar um pouco o acesso a determinadas tecnologias que antes só estavam ao alcance das grandes instituições, dos grandes data centers, se o acesso à tecnologia por parte das instituições para que se façam estas mudanças, e estou a falar não só de infraestrutura, mas de inteligência artificial e enfim, muitos outros mecanismos, até que ponto é que isso hoje também está mais acessível? Sim, Nuno. Se o acesso, quando falamos em acesso universal, pensamos muito em conectividade, pensamos em computadores, as pessoas precisam de ter dispositivos para aceder ao conhecimento. Coincido com a doutora Anabela quando diz, ou seja, aqui parte da missão que o Estado vai ter que lançar infraestruturas para, no fundo, criar condições para que as pessoas tenham acesso. Do lado da tecnologia,
Portanto, eu acredito firmemente que o desenvolvimento da própria tecnologia vai descomplicar o consumo da mesma. O que é que eu quero dizer com isto? A inteligência artificial está a dar os primeiros passos em relação a essa matéria. O consumidor acaba por ter a vida simplificada para consumir informação, e se pensarmos um bocadinho no reconhecimento de voz, à medida que o reconhecimento de voz vai evoluindo, nós vamos naturalmente conversando com dispositivos. E acredito que aqui facilitará na parte da infraestrutura e melhorará a qualidade e nível de serviços que tanto as organizações privadas como as organizações públicas vão ter capacidade de criar para o cidadão, neste caso falando das públicas, passando a publicidade a uma marca conhecida que a grande maioria de vós consome, peço perdão, que acredito que muitos sejamos clientes, uma empresa como a Netflix, que tem como objetivo basicamente disponibilizar vídeos por todo o mundo. Esta empresa não tem data center próprio. Esta empresa desenvolveu todo este portfólio de serviços, alicerçando neste caso na infraestrutura AWS, e consegue, no fundo, concentrar toda a sua necessidade de desenvolvimento em know-how do negócio e criação e disponibilização do mesmo. Portanto, a AWS em relação a toda esta matéria está extremamente avançada. Temos programas próprios para ajudar, neste caso, as instituições públicas a testar, a experimentar, a desenvolver, para, em conjunto, criarmos melhores e mais serviços para os cidadãos. Por outro lado, temos um movimento de startups vibrante no nosso país, e com o acesso a estas plataformas, trabalhando em conjunto com estas startups e com as entidades públicas em questão, acho que aceleramos mais criação de conhecimento e implementação de aplicações. Portanto, eu diria que, sob o ponto de vista da tecnologia, da disponibilização da mesma e do acesso à mesma, temos o problema resolvido. O tema agora, parafraseando a doutora Anabela, confiança, experimentação e, no fundo, querer fazer. As condições estão ao nosso acesso para criarmos um mundo melhor. As pessoas aqui, neste momento, poderão fazer a diferença. Obrigado, Joyce. Bom, nós já estamos a entrar aqui na zona de tolerância, não é? Já terminámos a hora prevista e já vamos um pouco além. E por isso eu daria, ainda a palavra, obviamente, aos oradores Márcia, Sofia e doutora Anabela, se quiserem fazer algum comentário final, e enfim, penso que já estamos um pouco para além da hora e será conveniente concluirmos. Márcia, quer começar? Por ordem inversa. Exato, como esgotei o tempo, agora vai-me cortar. Eu acho que, sobretudo, o Covid, por infelicidade que ninguém gosta, mas a verdade é que veio, digamos assim, acordar todas as pessoas para o digital. Aquelas que não estavam acordadas, mesmo aquelas que não utilizavam ou não queriam. Eu acho que hoje em dia toda a gente fala do digital e é importante, e já existe, portanto, existe o grande plano do governo para o digital, e as empresas neste momento, eu acho que o desafio que lanço aqui, para quem for da área, é inovem, registem, e antes de registar, portanto, tenham cautela com a questão da novidade, mas eu acho que, sobretudo, os portugueses devem inovar nestas matérias, quer dizer, inteligência artificial, patentes, design, tudo isto, todas estas, porque as marcas toda a gente hoje em dia já quer, e acho que são muito bem-vindas aquelas que são postas no mercado, mas sobretudo apostem na questão da inovação e protejam a inovação. Acho que
cada uma das empresas deverá ter o seu próprio plano de inovação, de um lado da parte digital e depois do outro da parte da propriedade industrial, porque acho que ela é transversal. Não existe uma implementação digital sem existir um plano de inovação da aplicação do digital ao negócio e, portanto, eu acho que isso é fundamental, cada uma das empresas que se queira destacar, digamos assim, que trace desde já um pós-Covid para a área digital juntamente com a área de inovação. Obrigado, Márcia. Obrigada eu. Obrigado. Sofia, um comentário final? Estás em mute, Sofia. Não sei se eu consigo. Desculpa, sim. Dizia que para não nos centrarmos só aqui na inovação pelo digital, só deixar aqui uma nota que eu acho que também temos aqui consciência neste processo, em todo este processo de transformação, que é um desafio para nós todos, não só na justiça, mas em todas as áreas, que é agora neste momento pós-Covid alicerçarmos esta transformação. Eu acho que todos nós sentimos que isto é uma janela de oportunidade, foram criados aqui alguns contextos de exceção a vários níveis, que nos criaram estas oportunidades de inovarmos de forma ágil, mas agora o desafio de todos é o desafio do regresso, do regresso do desconfinamento, que nos lança aqui a todos nós o desafio de alicerçar esta transformação. Ninguém quer voltar a fazer serviços como os conhecíamos. Quem está disposto a fazê-los de forma desmaterializada, eu não falo só online, porque há muitas formas de desmaterialização, vai continuar a querer que esses serviços estejam disponíveis e não apenas temporariamente disponíveis para este período. Portanto, a todos nós aqui o desafio que temos é de alicerçar isto para que esta mudança, este normal que agora se chama tanto o novo normal, seja de facto a nossa realidade no futuro e que consigamos de facto fazer uma mudança nos serviços públicos em prol não só do distanciamento que agora todos queremos, mas que no futuro também nos é mais cómodo a todos, aí não termos que fazer tantas deslocações também em prol do ambiente. Obrigado, Sofia. Anabela, pedi uma última palavra, começamos consigo, terminamos também consigo. Eu acho que tudo, aliás, tudo foi dito, mas se calhar eu dividi em duas partes. A primeira, dizer que a grande satisfação que tenho relativamente ao futuro também é o resultado da prova que demos neste momento. O que quer dizer é que a adaptabilidade e a resposta em tempo de crise que a administração pública foi capaz de dar, que o governo foi capaz de liderar e que todos nós em conjunto, enquanto cidadãos e cidadãs, fizemos, eu diria que demonstra que estamos no bom caminho. Somos muito bons, todos. E por isso não haverá crises nunca mais que nos possam pôr em causa nem a humanidade, nem a capacidade de manter a democracia a funcionar. Aquilo que eu acho que é fundamental para o futuro é que, de facto, como a Sofia diz, consigamos alicerçar, consigamos ancorar tudo aquilo que esta transformação agora nos foi facilitada pelo momento da crise. Mas que nunca nos esqueçamos, e este é talvez o aspecto mais importante, que nunca nos esqueçamos da nossa humanidade e que nunca nos esqueçamos daquilo que somos e daquilo que representa a democracia e os valores democráticos ligados a tudo o que está no nosso mundo. A componente virtual não pode pôr isto em causa. A componente do medo não pode pôr em causa a democracia. E a componente final, que é a transformação digital, tem que ser feita sempre em prol das pessoas. E talvez, se nós mantivermos esta visão perfeitamente ancorada, eu diria que passámos por uma má experiência, mas felizmente ainda não é desta. E portanto não é um pequeno vírus que vai dar cabo de nós. Portanto, muito obrigada também e um cumprimento especial para todos aqueles também que estão presentes neste webinar. Muito obrigado. É bom ver este mosaico, porque assim parece que estamos próximos, estamos ao lado uns dos outros. Ainda bem que conseguimos que todos os participantes estivessem agora neste momento connosco. Provavelmente viram passar um pequeno inquérito, se puderem deixar também essa resposta e naturalmente depois vão receber com certeza um e-mail onde poderão dar qualquer sugestão que tenham de melhoria destes eventos ou de alguma sugestão temática que
que pensem oportuno desenvolvermos. Mas quero, enfim, terminar agradecendo a todos a vossa presença. Foi um prazer para mim receber-vos nesta casa virtual da APDSI. Temos um próximo encontro, um meet-on dedicado aos temas da ética no próximo dia 4 de junho. Teremos todo o gosto mais uma vez em receber-vos. E termino. Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigada também. Até breve. Obrigado.